Olá, turma! Nessa videoaula, nós vamos estudar sobre a organização geral do sistema nervoso. Pensando nessa organização, o sistema nervoso ele é composto por duas porções. O que nós chamamos de sistema nervoso central, que vai ser ali o encéfalo e a medula espinal, que atuam como os centros integradores das informações. E nós temos o sistema nervoso periférico, formado por gânglios e nervos. Esse sistema nervoso periférico ele é dividido em duas porções. A divisão chamada de sensorial, desse sistema nervoso periférico, que é aquela porção que vai enviar informações ao sistema nervoso central, através de neurônios sensoriais chamados de aferentes. Já a divisão eferente do sistema nervoso periférico é aquela porção que vai levar informações do sistema nervoso central para as células-alvo, através de neurônios chamados de eferentes. Nós podemos observar melhor essa organização do sistema nervoso nessa figura. Então, o sistema nervoso central, composto por encéfalo e medula espinal, ele é o grande centro de integração de informações. Uma das coisas principais que quando a gente pensa em sistema nervoso central, eu costumo brincar que é aquela porção que vai fazer com que a gente se comunique com o universo, com que a gente consiga responder aos sinais que o universo nos manda. Ah, professora, que sinais são esses? Luminosidade, as cores, os cheiros, os barulhos, tudo isso a gente vai pegar como sinal, sinal que o universo está aí mostrando para a gente. E a gente vai precisar interpretar essas informações. Depois que a gente interpreta essas informações, esses são apenas alguns exemplos. A gente vai gerar um padrão de resposta no nosso organismo em função do que está acontecendo ao nosso redor. Então, pensando nesse exemplo breve que eu falei para vocês, a gente vai ter um sinal. Esse sinal ele vai ser recebido por receptores sensoriais. Então, esses receptores sensoriais, por exemplo, receptores para captar luz, para captar ondas sonoras, para captar sabores, então tudo isso seriam receptores sensoriais. Eles vão estimular neurônios chamados de neurônios sensoriais, neurônios aferentes. Então, os aferentes, eles trazem a informação da periferia e encaminham para o sistema nervoso central. Aqui no sistema nervoso central vai ser feita a integração dessas informações, entender o que é que está acontecendo. E aí o sistema nervoso central, ele manda um sinal de resposta via neurônios agora chamados de eferentes. Então lembram a dica, o A vem antes do E. Então os sinais chegam pelos aferentes e as respostas saem pelos eferentes. E esses neurônios eferentes, eles podem ser divididos em neurônios chamados de autonômicos ou autônomos, que se dividem em uma resposta simpática e uma resposta parasimpática. Esses neurônios autônomos, eles controlam a atividade de músculo esquelético, músculo liso, glândulas e células exócrinas, algumas glândulas endócrinas, parte do nosso tecido adiposo. Essa via aqui dos neurônios autonômicos é o que a gente chama de um controle involuntário. Então, é aquela parte do nosso organismo que a gente está controlando de forma involuntária. Enquanto que a parte do neurônio somático motor, eles vão controlar os músculos esqueléticos. Então, a gente tem um controle voluntário sobre esse tipo aqui de neurônio somático motor. Dessa forma, a gente tem uma resposta tecidual, que vai causar uma alça de retroalimentação aí para aquelas respostas sensoriais. Então, se eu tive a minha resposta tecidual, posso parar o meu sinal de entrada que está sendo enviado para o sistema nervoso central. Nós também podemos observar um outro tipo de sistema nervoso. É o que nós chamamos de sistema nervoso entérico. Então, nesse sistema nervoso entérico, nós temos uma série de neurônios localizados ali no trato digestório. E esses neurônios, eles podem atuar de modo independente ou eles podem ser controlados aí
pelo sistema nervoso central por meio da divisão autonômica. A gente vai estudar melhor quando a gente falar sobre a fisiologia aí gastrointestinal. Quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente lembra enquanto células dos neurônios. Os neurônios, eles são explorados dentro de disciplinas no próprio ensino médio, através de desenhos muito característicos. Então, esse seria um desenho clássico de um neurônio que a gente encontra até nos livros aí de biologia lá de ensino médio. Pensando nas partes de um neurônio, a gente pode dividi-lo em corpo celular ou soma. Então, essa região de corpo celular também é chamada de soma. Na porção de dendritos, que seriam áreas importantes para aumentar a superfície aí de contato desses neurônios, é por onde entram os sinais. Então, nós temos sinais de entrada via dendritos. O corpo celular é onde a gente faz esse processo de integração das respostas, e o sinal de saída vai via axônio. Nós temos uma sequência de respostas que seguem uma direção unidirecional: dendrito, corpo celular, axônio. Nessa região nós temos o cone de implantação, é a região, a partir daqui a gente pode desencadear potenciais de ação, porque nessa região nós temos canais de sódio dependentes de voltagem. Observem que nós temos aqui nesse exemplo um revestimento com a bainha de mielina, que faz com que a condução do potencial de ação seja muito mais rápida nesses neurônios. Nós podemos observar terminais axônicos, e aí nós temos um pré-sináptico, nós temos um dendrito pós-sináptico. Então, aqui no meio nós temos uma fenda sináptica, que caracteriza uma região de sinapse, que seria essa região onde nós temos um terminal axonal pré-sináptico se comunicando com a sua célula-alvo pós-sináptica. Apesar da gente conhecer classicamente aquela estrutura de neurônio, existem diferentes tipos neuronais. E eles podem ser classificados tanto quanto as suas funções, como as suas categorias estruturais. Então, se a gente pensar enquanto função, esses neurônios eles podem ser sensoriais, eles podem ser interneurônios, e eles também podem ser neurônios eferentes. Enquanto estrutura, nós temos os neurônios pseudo-unipolares, que são aqui muito encontrados ali nos neurônios sensoriais. Esses neurônios, eles têm um único processo chamado de axônio, e durante o desenvolvimento, o dendrito fundiu-se com esse axônio. Então, aqui a gente tem o dendrito e axônio, a gente tem o corpo celular aqui, axônio, e essa parte aqui é de axônio. Nós temos os neurônios bipolares, que são muito importantes dentro da fisiologia da visão e da olfação. Então, esses neurônios bipolares, eles têm duas fibras relativamente iguais, que se estendem a partir aqui desse corpo celular. Nós temos dentro do sistema nervoso central vários interneurônios, se comunicam ali entre vários neurônios. Então, nós temos o anoaxônico, que são esses interneurônios aqui, que não tem nenhum axônio aparente. Nós temos os multipolares, neurônios multipolares. Os interneurônios multipolares desse sistema nervoso central são muito ramificados. Observem aqui a quantidade de ramificação que nós podemos observar dentro desses interneurônios. Mas eles não têm extensões longas. Nós temos neurônios eferentes aqui, neurônios com aquela estrutura mais clássica, que é conhecida aí dentro da biologia. O neurônio eferente aqui multipolar típico, que tem aí de 5 a 7 dendritos ramificados de 4 a 6 vezes. O único axônio longo, que pode se ramificar diferentes vezes e terminar nesses terminais axônicos alongados. Para vocês observarem que dentro da fisiologia nós vamos estudar e nós vamos contemplar diferentes tipos de neurônios dentro de locais específicos. Uma das coisas importantes que nós observamos quando vemos a comunicação entre esses neurônios são os processos de exocitose de neurotransmissores.
liberação de conteúdo dessas vesículas. E para que isso aconteça, é necessário acontecer o processo de transporte axonal. Então, a gente observa que os peptídeos, eles são sintetizados aqui na região de retículo endoplasmático rugoso, envelopados lá no aparelho de Golgi, e aí eles são transportados. Eles vão transportar para onde? Tudo que é produzido nessa região aqui de corpo celular precisa chegar na região do terminal axônico para poder ser liberado. Então, a gente faz um transporte axonal, que vai movimentar vesículas e mitocôndrias ao longo de uma rede de microtúbulos. Esse processo aqui, ele é guiado pelos microtúbulos e microfilamentos, é como se fosse um corrimão que dissesse a orientação dessas vesículas e desses microtúbulos, dessas vesículas, dessas mitocôndrias, né, para conduzir para um local certo. E aí, chegando nessa região, o conteúdo das vesículas pode ser liberado por exocitose, mas essas vesículas, elas podem ser recicladas. E aí elas voltam também através de um transporte axonal retrógrado rápido. E esses componentes velhos que vêm aqui dessa membrana podem ser digeridos pelos lisossomos. Então, diferentes proteínas fazem esse tipo de transporte. Nós temos no movimento anterógrado, que é aquele movimento que vai do corpo celular até o terminal axônico, nós temos aqui que as proteínas sintetizadas nessa via, elas são empacotadas pelo brotamento de vesículas formadas aqui pela membrana do complexo de Golgi. As vesículas e as membranas e as mitocôndrias são transportadas ao longo aqui desses trilhos de microfilamentos, então vocês podem observar aqui, ó, vários microtúbulos, e é como se gerasse um caminho que vai facilitar a movimentação dessas vesículas. E aqui tem proteínas que auxiliam, que seriam, no caso do movimento anterógrado, seriam as cinesinas, elas auxiliam nessa movimentação e são dependentes do ATP. Na volta, né, a gente tem um movimento chamado de retrógrado. As vesículas, elas são transportadas no sentido contrário, desse terminal axônico para o corpo celular. E aí quem auxilia nesse processo são as proteínas chamadas de dineínas, que também utilizam a energia do ATP para que esses movimentos possam acontecer. Além dos neurônios, que a gente sempre lembra quando fala de organização de sistema nervoso, não existem apenas os neurônios nessa região. Existem as chamadas células da glia. São várias células diferentes que auxiliam em várias funções. Então, nós temos as células da glia encontradas no sistema nervoso central, como, por exemplo, as células chamadas de ependimárias, que criam barreiras entre compartimentos e também são fontes de células troncos neurais. Lembrando que esse foi um dos dogmas da biologia, falar que os neurônios, uma vez perdidos, eles não podem ser recuperados. Mas hoje em dia a gente já observa que existem células tronco neurais, existem fatores neurotróficos que auxiliam em alguns processos de regeneração. Entretanto, esses processos eles são extremamente lentos, o que não faz com que a gente consiga repor células perdidas, como a gente consegue fazer, por exemplo, numa camada de tecido epitelial, que a gente faz a renovação constante. A gente também observa nessa região astrócitos. Os astrócitos são células que fazem diversas coisas diferentes. Por exemplo, são fontes de células tronconeurais, captam naquela região potássio, água, neurotransmissores, secretam esses fatores neurotróficos, ajudam a formar a própria barreira hematoencefálica, fornecem substrato para a produção de ATP, então são células bem importantes ali dentro do sistema nervoso central. Nós temos as células da microglia, né, que são células do sistema imune modificadas, que atuam como células fagocitárias. Então, elas veem algumas coisas que elas consideram como atacando, né, que são células que não são normais, algumas partículas, e elas conseguem fagocitar. Nós temos os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, dentro do sistema nervoso central, auxiliam a formar a baía de mielina ali, que fica ao redor dos neurônios mielinizados. Já as células da glia, que a gente observa no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Chivan, que formam também
as bainhas de mielina, e também secretam fatores neurotróficos. E nós temos as células satélites, que são importantes corpos celulares de apoio. Então, quando a gente pensa no sistema nervoso, a gente agora precisa começar a observar não apenas a presença de neurônios, de comunicação neuronal, mas sim de todo um arcabouço formado por diferentes células da glia para conseguir deixar o funcionamento neuronal, essa comunicação neuronal acontecer. Então, observe que nós temos astrócitos, microglia, células ependimárias, então nós temos uma série aí de comunicação celular para fazer com que o sistema nervoso central ele consiga continuar efetuando as suas funções. Interneurônios que a gente observa também. Outro fator importante dentro da organização geral do sistema nervoso é a questão da liberação de neurotransmissores. A gente consegue observar que existe um padrão de liberação desses neurotransmissores, que vai depender do que, professora? Depende basicamente do estímulo. Um estímulo mais fraco, vocês podem observar aqui, um estímulo mais fraco acontecendo, quando ele passando do limiar, a gente vai ter uma geração de potencial, né? E aí, se esse estímulo for mais fraco, a gente vai ter uma resposta, uma liberação aqui, ó, de X neurotransmissores. Entretanto, se eu tiver um estímulo se ligando a um receptor e um neurônio aferente aqui, ó, e eu tiver um estímulo muito maior, atingir o limiar, gera o padrão de potenciais, e a gente observa, ó, um número muito maior de liberação de neurotransmissores. Então, o estímulo que é gerado para causar aquela liberação de neurotransmissores vai impactar na quantidade de neurotransmissores liberados e, consequentemente, no quanto de resposta a essa estimulação inicial nós teremos. Conceitos extremamente importantes para a gente observar são os conceitos de sinapse. Nós temos dentro do nosso organismo sinapses elétricas e sinapses químicas. O que seria uma sinapse elétrica? Nós vamos observar aqui que existem comunicações entre uma célula e outra, então a célula 1 e a célula 2. Observem que elas se comunicam através de junções comunicantes, junções chamadas de junções tipo gap, ou gap junctions. Essas junções, se a gente for ampliar, elas são formadas por proteínas chamadas de conexinas, que formam uma estrutura chamada de conexônio entre uma célula e outra. Isso faz com que exista um fluxo de íons de fatores tróficos de uma célula para outra. Então, existe uma continuidade do conteúdo da célula 1 com a célula 2, devido justamente a esses tipos de junções comunicantes. Elas são localizadas em regiões corticais e também em regiões medulares, e também nos interneurônios, são muito importantes. Qual é a vantagem de uma sinapse elétrica? É a sincronização neuronal. Se algo acontecer nesse neurônio, essa resposta vai acontecer no neurônio adjacente também, e assim a gente vai propagando mais rápido essa resposta. Entretanto, existe uma desvantagem também, né? Não há uma inversão do sinal na transmissão. Uma vez que o sinal vem passando de uma célula para outra, não tem como a gente brecar, já que existe o quê? Uma comunicação de conteúdo dessa célula 1 com essa célula 2. As principais sinapses que nós estudamos são as sinapses químicas. Essa sinapse ela é formada através de um terminal pré-sináptico, aí a gente tem uma fenda sináptica e a gente tem um terminal pós-sináptico. Então, geralmente, essa célula pós-sináptica aqui vai ser ou um outro neurônio, ou vai ser um músculo, ou vai ser uma glândula. Vantagens para essa sinapse química. São dinâmicas e são mais reguláveis. A gente tem receptores, a gente tem enzimas nessas regiões, a gente tem processos que podem ser melhor regulados do que uma comunicação direta, como a gente observa lá na sinapse elétrica. São formados os PIPs e os PEPs. O que é que seriam isso? O PIPs é um potencial inibitório pós-sináptico e o PEPs é um potencial
excitatório pós-sináptico. Então, a depender do tipo de neurotransmissor que está sendo liberado na fenda sináptica, que está atuando na célula pós-sináptica, pode ser gerada uma resposta inibitória ou pode ser gerada uma resposta excitatória, então um potencial inibitório pós-sináptico ou um potencial excitatório pós-sináptico. Nessas sinapses, a gente também observa um processo de amplificação neuronal, o que é bastante importante dentro dos processos fisiológicos. Professora, o que é que seria esse PIPS e o que é que seria esse PEPS? Vamos olhar essa figura aqui. Inicialmente, acima, a gente observa a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica. Se esse neurotransmissor se ligar em um receptor ionotrópico excitatório, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar um sinal positivo, uma resposta positiva. Então, aqui seria esse A. Se ele se ligar em um receptor metabotrópico excitatório, a gente vai gerar uma resposta de excitação na célula pós-sináptica um pouquinho mais lenta. Por que tem essa diferença de potenciais excitatórios pós-sinápticos formados? Porque aqui nós temos um receptor ionotrópico, que responde muito mais rápido, né? Abre e tem o fluxo de íons, e no caso do receptor metabotrópico, a gente tem toda uma cascata de sinalização para acontecer. Já nessa parte de baixo da imagem, a gente pode observar que um neurotransmissor que foi liberado, ele pode atuar em um receptor ionotrópico inibitório, e aí a gente tem uma resposta, uma deflexão, a gente tem uma diminuição dessa resposta. Então, se a gente estava em um potencial aqui em milivolt de menos 60, a gente vai para menos 80, fica mais negativo, então a gente teria, então, um potencial inibitório pós-sináptico, rápido, se for um receptor ionotrópico, e se for um receptor metabotrópico inibitório, a gente também vai ter uma resposta inibitória, agora um pouquinho mais lenta, devido à necessidade dessa geração aí de uma cascata de sinalização. A ação dessa neurotransmissão, ela não vai ficar acontecendo para sempre. Os processos fisiológicos, eles são regulados. Então, essa ação neurotransmissora, ela precisa ser encerrada. Quando é que isso acontece? Então, geralmente, quando esses compostos químicos são clivados, né, ou são recaptados para dentro da célula, ou eles se difundem. Então, vamos observar esses processos. Uma vez que houve, então, a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, os neurotransmissores podem retornar para os terminais axônicos para serem recolocados nas vesículas e utilizados depois, ou eles podem ser também transportados para outras células da glia. As enzimas que tiverem nessa região aqui, elas podem quebrar, degradar esses neurotransmissores e, consequentemente, parar com o efeito deles, ou esses neurotransmissores podem se difundir para fora da fenda sináptica pelos processos aí de difusão. São as principais formas que a gente tem de brecar a atividade de um neurotransmissor, uma vez que ele foi liberado numa fenda sináptica. Vamos conhecer alguns dos neurotransmissores importantes para o estudo da fisiologia? Então, nós vamos focar aqui no composto, no receptor e na localização desse receptor. A acetilcolina é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático, que vocês vão estudar. Pode atuar em receptores colinérgicos, aí esses receptores são receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos, ou receptores muscarínicos, que são receptores metabotrópicos. Os receptores nicotínicos são encontrados muito em músculos esqueléticos, em neurônios autonômicos e no sistema nervoso central. Já os receptores muscarínicos são muito encontrados nos músculos lisos e cardíacos, nas glândulas endócrinas e exócrinas e no sistema nervoso central. Nós temos algumas aminas, como a noradrenalina, adrenalina, que atuam em receptores adrenérgicos, como alfa e beta, localizados muito em músculos lisos, músculo cardíaco, nas glândulas e no sistema nervoso central. Nós temos a dopamina, que atua em receptores dopaminérgicos, localizados no sistema nervoso central. Nós temos a serotonina, que também é chamada de 5-hidroxitriptamina, por isso que vocês podem encontrar com essa notificação aqui de 5-HT, atua em receptores serotoninérgicos, muito encontrados no sistema nervoso central. Nós temos a histamina,
que atua em receptores histaminérgicos, localizados aí também no sistema nervoso central. Como aminoácidos, nós temos o glutamato, que atua em receptores glutamatérgicos ionotrópicos, como o AMPA e o NMDA, que nós vamos conhecer também. Nós temos também os receptores glutamatérgicos metabotrópicos. Todos eles são bastante encontrados no sistema nervoso central. Nós temos o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, atua em receptores GABAérgicos no sistema nervoso central. O glutamato é o nosso principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, enquanto que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Nós temos a glicina, que atua em receptores glicinérgicos no sistema nervoso central, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso periférico. Nós temos aqui as purinas, como a adenosina, que atua em receptores purinérgicos, também muito localizado no sistema nervoso central. Nós temos gases, como o óxido nítrico, que atua em receptores de ciclase de guanilil solúvel, localizado em diversos locais do nosso organismo. Nós temos também, dentro da organização geral do sistema nervoso, uma série de circuitos diferentes que podem acontecer, que vocês vão conhecer dentro de vários conteúdos específicos da fisiologia. No circuito A, observa-se o processo de somação. Então, essa somação ela pode ser temporal, onde nós vamos observar, olha, muitos potenciais de ação acontecendo em um curto intervalo de tempo. Então, eles vão sendo somados uns aos outros, levando aqui, ó, ao surgimento de um PEPS, né, um potencial excitatório pós-sináptico. Ou essa somação, ela pode ser chamada de somação espacial, onde eu tenho um neurônio, a resposta sendo estimulada por um neurônio, e por outro neurônio. E então existe uma convergência neuronal, vários neurônios convergindo para um único neurônio, levando a desencadear esse PEPS também. Isso é muito observado, nós vamos estudar dentro da fisiologia sensorial. Nesse tipo de circuito neural B, nós observamos o processo chamado de inibição lateral. Observem que o sinal ele vem passando nesse sentido e vai levando à inibição dos circuitos laterais. Então, isso leva a um maior contraste e uma seleção sensorial mais apurada. A gente observa muito isso nos mecanismos de comporta, que nós vamos também estudar dentro da fisiologia. Nessa letra C, nós observamos um controle pré-sináptico. Então, esse controle pré-sináptico, ele pode ser positivo, então, estimulatório, né, seria um processo de facilitação. Eu tenho, então, esse processo de comunicação sendo facilitado, sendo estimulado, ou um processo de inibição, que seria aí o que nós vamos estudar dentro da fisiologia da dor. Nesse circuito D, nós temos os processos de retroalimentação e anteroalimentação negativa. Então, o sinal vem passando e ele mesmo estimula a cessar esse estímulo. Ou então, aqui eu tenho um estímulo, um estímulo negativo, né? Nesses casos, a gente tem estímulos negativos aí, que seriam para brecar esses circuitos. Nós temos os circuitos de reverberação, que quanto mais o sinal vai passando, mais a gente vai estimulando, o sinal vai passando, a gente vai estimulando, o sinal vai passando, a gente vai estimulando. Então, isso leva a uma persistência desse impulso, então, reforça bastante essa resposta. Além dos circuitos de convergência que nós observamos, existem circuitos de divergência também, onde nós vamos ter o processo aí de amplificação neuronal. A partir de um local, a gente consegue estimular diferentes outros locais. Então, a gente consegue amplificar essa resposta neuronal. Ressaltando um pouco esses processos de somação, a somação espacial ela acontece quando as correntes de impulsos graduados quase simultâneas se combinam. Então, nós temos a estrutura aqui neuronal, e se a gente for ampliar
e observar estímulos que estão chegando aqui, eu teria um terminal axônico pré-sináptico nessa região, aqui outro, e eu teria um sinal chegando aqui. Aqui seriam 3 neurônios excitatórios disparando. Os seus potenciais graduados separadamente, eles estão abaixo do limiar. Mas quando eles vão chegando nessa zona de gatilho aqui, eles se somam. E aí, quando eles se somam, eles conseguem atingir aquele limiar, né? Eles se tornam um potencial supralimiar. E aí desencadeiam um potencial de ação. O processo de somação temporal, ele já é diferente. A gente não vai ter diferentes neurônios convergindo para aquela região. Nós vamos ter uma somação temporal quando 2 potenciais de ação de um mesmo neurônio pré-sináptico ocorrem, só que em um curto intervalo de tempo. Então, aqui a gente teria inicialmente, sem somação, né, potenciais acontecendo, só que eles estão espaçados. Então, um potencial acontece e não passa do limiar, outro potencial acontece e não passa do limiar. Nesse caso aqui, eu tenho esses 2 potenciais acontecendo muito próximo, chegando então a atingir o limiar de excitabilidade da célula e gerando um potencial de ação. Esse caso aqui é chamado de somação temporal. E para a gente fechar essa parte inicial de organização geral do sistema nervoso, a gente vai falar de um processo chamado de potenciação de longa duração. Esse processo é importante para a nossa aprendizagem. Nós vamos estudar melhor na fisiologia aí da aprendizagem. Observe que nós temos envolvido no processo de potenciação de longa duração o glutamato. Então, o glutamato é um neurotransmissor extremamente importante para a nossa memória e nossa aprendizagem. O glutamato, ele atua, ele é liberado aqui ó, na fenda sináptica, ele pode atuar em diferentes receptores. Os receptores ionotrópicos do glutamato, eles podem, de importância nesse processo, são os receptores AMPA e os receptores NMDA. Os receptores AMPA, eles têm aqui ó, um sítio de ligação para o glutamato. E eles são receptores para o sódio. Então, quando eles se abrem, a gente vai ter um influxo de sódio. E aí, esse influxo de sódio, ele leva a um processo de breve despolarização aqui, na região perimembranar interna. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos observar a estrutura desse outro receptor, que é o receptor NMDA. O receptor NMDA do glutamato é um receptor que dentro dele existe um sítio de ligação para o magnésio. E o magnésio, ele fica ligado nesse local aqui, ó. Imagine que essa bolinha vermelha é o magnésio, bloqueando mecanicamente o poro desse canal. Ah, professora, então quer dizer que se o glutamato vem para cá, se liga nesse receptor NMDA e o magnésio está aqui no meio, nada acontece? Nada acontece. Para que haja influxo de cálcio por esse tipo de receptor, NMDA, não só cálcio, mas cálcio e sódio também, é necessário tirar o magnésio que está bloqueando esse canal. Ah, e como é que eu faço isso? Eu faço isso ao estimular o receptor AMPA em grande quantidade. Quanto mais sódio eu conseguir colocar para dentro dessa célula, eu vou causar um processo de despolarização dessa região perimembranar interna. E aí, consequentemente, eu vou tirar o magnésio dessa região, desse poro. O magnésio sai, se o glutamato estiver ligado nessa região, esse canal aí vai abrir lindamente. E aí vai poder passar cálcio e sódio. E nesse caso, o cálcio ele vai auxiliar ativando vias que desencadeiam o surgimento de segundos mensageiros. E a célula vai se tornar cada vez mais sensível ao glutamato. E a gente vai também levar à liberação de outras substâncias, como por exemplo o próprio óxido nítrico, que consegue, por um movimento aqui retrógrado, atuar nesse neurônio, liberando mais glutamato. A gente vai estudar melhor esse processo dentro lá da aprendizagem em memória. Mas para vocês terem uma noção inicial, que nós temos sistemas que vão fazer um processo de autorregulação, de regulação chamada de potenciação de longa duração, que são processos onde a gente vai ter sinalização utilizando receptores ionotrópicos, onde a gente vai ter
geração de segundos mensageiros, e a gente vai ter o processo chamado de plasticidade sináptica. A gente aumenta a quantidade de um tipo de conexões de neurônios, por exemplo, para melhorar nossa memória. E quem está envolvido muito nisso é o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor importante para o processo de potenciação de longa duração, que nós vamos estudar em detalhes dentro do processo da fisiologia da memória e do aprendizado. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa aula de organização geral do sistema nervoso, onde a gente viu um compilado de informações relevantes aí dentro do sistema nervoso. E nós vamos aplicar melhor quando a gente estiver dentro da neurofisiologia, falando aí desses processos mais específicos.